Bom dia! Bom dia, Adri! Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Ótima, graças a Deus. Então, tá bom. Bom dia, mas tudo de bom para quem pega a gente aí em outros horários, né? Para quem tá assistindo a gente de Boa noite, de tarde, boa madrugada, noite. de tarde, no almoço, né? Então, que todos os momentos sejam bons. E vamos lá, Carol, antes da gente entrar aqui, eu estava pensando, assim, acho que eu estava meio desconfortável com o que, que eu ia vestir, o que, que eu ia fazer, se passava maquiagem, se pintava as unhas, o que eu ia fazer. Eu fiquei um pouco desconfortável com isso. Já aconteceu com você? Quando você vai se apresentar, vai fazer alguma coisa, você fica, o que eu preciso fazer aqui? Como é que as pessoas vão receber? Na verdade, direto, assim, direto. Muitas vezes eu senti muita insegurança de sair de casa sem botar um blush ou de ir para algum evento sem fazer um delineado. Já me causava uma insegurança. Eu me lembro que quando eu era menor, quando eu tinha 15 anos assim, eu não ia para eventos se eu não fizesse um delineado. Já chegou nesse nível de insegurança de achar que eu não iria ser bonita o suficiente sem estar com aquela maquiagem, aquela devida maquiagem. Ou com aquele detalhezinho, né? E aí eu acho Detalhe, e que parece um detalhezinho, mas que faz diferença na hora que a gente vai falar da nossa segurança. E aí eu já falo qual vai ser o nosso tema de hoje, né, Carol? Que a gente vai falar que algumas coisas, alguns desses detalhezinhos, entre aspas, para algumas pessoas têm uma importância muito grande, altera o que na gente? O que pega quando a gente pensa nisso? altera a nossa confiança, altera tudo. A gente já fica desconfortável, achando que a gente é menor do que os outros. Já acontece muito da gente ficar tão insegura, porque a insegurança faz a gente se sentir menor do que os outros, né? Nossa, essa pessoa, ela é mais bonita do que eu. Então, assim, melhor do que eu, né? De certa forma, de algum aspecto, ela é melhor do que eu. A insegurança faz com que a gente tenha esse aspecto de que o outro é melhor do que a gente, de certa forma, e a gente é diminuído, né? A insegurança faz com que a gente tenha menos autoridade ali, com que a gente se sinta menor ali, né, Dri? Parece que fica difícil a gente se olhar, a gente entender os nossos próprios aspectos interferindo principalmente na nossa autoestima. Como a gente se estima, né, Carol? Qual é o nosso valor para nós mesmos, principalmente, né? E aí a gente às vezes se preocupa mais qual é o nosso valor para ser acolhido socialmente e esquece de fato quais são as nossas grandes qualidades, habilidades, características. Já Exatamente. aconteceu com você? Comigo é quase sempre. Muitas, muitas vezes, né? E a gente foca tanto na questão estética de modo geral, né? A sociedade, no geral, está focando tanto no lado estético que isso fica muito maior do que quem você é internamente. Então, o seu físico tem que ser melhor, a sua aparência tem que ser melhor. E a gente esquece que a autoestima, ela começa de dentro para fora, né? Se você se acha uma pessoa, nossa, eu seria uma coisa que eu até vou falar para as pessoas aqui que me ajudou muito e me ajuda diariamente, né? E, inclusive que eu sempre falo para os meus pacientes, enfim, que ajuda muito na questão da autoestima é você se olhar para dentro. É você falar, nossa, mas olha o meu caráter, o meu valor, né? Até porque a questão estética, uma hora ela vai, de certa forma, acabar, né? A gente vai envelhecendo. Tudo bem que hoje em dia a gente também tem que levar em conta que hoje em dia as cirurgias estão fazendo pessoas de 70 terem cara de 40, né? A gente vê casos assim, e eu acredito que no futuro pode acontecer muito isso. Mas uma coisa que ajuda a suprir muito essa parte estética é olhar para dentro. É falar, nossa, mas eu queria tanto ter uma amiga que nem eu, né? Ter essa índole, ter esse caráter, ter esse esforço. E quem estiver do meu lado, quem quiser estar do meu lado, quem tiver essa oportunidade de estar do meu lado, tem que estar muito feliz, né? Então isso vai muito além do que a questão estética. E a gente vê muito isso em términos de namoro, quando a pessoa se sente rebaixada, porque de certa forma ela sofre uma rejeição ali.
né? Então, quando ela se olha para dentro, ela é obrigada a se olhar para dentro, né? Durante uma rejeição, ela acaba vendo como que ela é maior, independente da questão física, né? Exato. E isso combina muito com o que você falou na nossa última conversa, que quando a gente se sente frustrado, abandonado, a gente pensa que a pessoa deixou de valorizar tudo aquilo que a gente tem. E, na verdade, as outras pessoas fazem escolhas, elas escolhem estar com a gente ou não. E aí isso faz parte também do nosso crescimento, né? Então, quando você Exato. traz assim o relacionamento com o outro, isso me faz pensar que a autoestima ela é uma construção desde quando a gente é bebezinho, com as nossas primeiras interações sociais, familiares, ah, comunitárias. Então, como a comunidade diz para mim, como os meus pais, como a minha família conta sobre quem eu sou, qual é a sociedade que me acolhe, a gente vai pensando em autoestima desde pequenininho, quando a gente entende quem nós somos no mundo. Faz Exato. sentido por esse caminho? Com certeza, fere o nosso ego quando a gente é pequeno, em muitas sessões também, e até na nossa vida pessoal, quando você é pequenininho, às vezes você tem uma recordação de que alguém te chamou, de alguém que te ofendeu, né, de alguma coisa. Isso fica marcas quando você cresce, né, e muitas vezes vira uma insegurança que fica durante anos na sua vida, né? Que é claro que tem que ser tratado na terapia, mas muitas pessoas que iniciam a terapia com 24, 25 anos, que eu acompanho casos assim de pessoas que estão na terapia e aí descobrem que tinham muitas feridas, né? Então, quando chega numa certa idade, começa a ir para academia, começa a ter isso. E aí, quando você vai destrinchando o passado dela, você vê que na escola chamavam ele, falavam do corpo dessa pessoa, falavam da aparência dessa pessoa. Então, ela vira uma pessoa insegura, mesmo tendo um físico ótimo, um estético assim, visivelmente, né? Num padrão da sociedade, mesmo assim continuam com aquelas feridas, né, ainda do passado, aquela coisa que ainda continua lá, né, guardado, que é tratado na terapia, mas e precisa ser tratado, né? Porque senão realmente vira uma ferida ali, como que a sua mãe, às vezes os pais também não são treinados para ser pais, né? Então muitas vezes eles acham que estão fazendo certo falando pare de comer ou reduzindo a comida daquela criança para ela não engordar e tudo mais e não tem a dimensão de que isso causa uma ferida naquela criança que futuramente pode virar algo muito pior, muito mais grave, né? Porque os pais também não têm um manual de como ser pais. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que são pessoas imperfeitas ajudando pessoas imperfeitas também, né? Foi a frase de uma psicóloga que eu ouvi recentemente e que é muito importante quando a gente entende que eles fizeram aquilo que foi possível com as ferramentas que eles tinham e que nós somos frutos disso e que a gente pode fazer muito mais a partir das ferramentas que nós temos. Por isso que a gente busca auxílio. E aí, quando que a autoestima, quando o momento em que eu me olho, vira sofrimento, né? Porque nós somos, de fato, imperfeitos de dentro para fora, de fora para dentro. Enfim, a gente não está totalmente formado, a gente passa por diversas transformações físicas, psíquicas, sociais ao longo da nossa vida. Em que momento que isso se transforma em dor, né? Será que é Hum, aquele momento? E até vou trazer um exemplo aqui, meu, de. Eu uso óculos desde criança, então desde os 6, 7 anos, mais ou menos. E aí, quando eu me tornei adolescente, eu quis experimentar o uso das lentes. E desde então eu nunca me adaptei. Então, sempre que tem uma festa, algum evento social e que eu preciso me sentir bonita, que eu precisava me sentir bonita, eu colocava as lentes e vamos lá, vamos embora. Agora, e não enxergava tudo, tinha uma série de problemas por não participar de alguns momentos da festa. Alguém falava, não, você viu aquilo que aconteceu? Não, não enxerguei, a lente não corrigia plenamente, né? Até que eu entrei numa loja
de uma pessoa muito querida, até deixo aqui depois a loja dela lá em São Paulo, e que ela me ofereceu um universo que os óculos passaram a ser muito mais legais para mim, muito interessantes. Então, eu uso óculos agora que nem relógio. Poxa, acho que se sobrou um dinheirinho, vamos comprar um óculos diferente, vamos para uma festa. Ah, então esse aqui combina com o meu vestido, esse aqui vai me ajudar a, né? Porque é como se fosse uma prótese, alguma coisa que vai te ajudar a ser Exato, melhor ainda, né? né? A captar momentos, estar em todos os lugares de uma forma Exato. plena. E esse ponto que você trouxe é muito bacana, porque eu tenho uma história muito parecida. Eu vou ver até se eu acho aqui, porque tá aqui no meio daqui. Mas, enfim, eu também, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Eu tenho 5 graus de miopia de longe. E eu Tia, também, de perto, me enxergo perfeitamente, porém, de longe, nada e nem ninguém é minha. Quer dizer, nada é muito forte, mas borrões, borrões, né? Então, assim, isso são 5 graus, né? E imagina, eu vou fazer 24 anos, né? Então, assim, e foi crescendo, assim, gradualmente, né? Os graus ao longo do tempo. E eu tinha muita insegurança sempre, sempre, sempre com óculos, não me sentia bem. E aí eu fui numa festa e falei, cara, quero ver as pessoas na festa, porque eu não vi as pessoas na festa. Porque além de eu ter essa quantidade de grau, a gente vai bebendo um golinho, vai bebendo outro, vai vendo um pouco mais embaçado. Quando você vê, vira um. Você tá na serra, você não vê nada, você vê bom, ali. E aí você se perder, você não acha mais a pessoa, né? Porque você não vê. E aí eu fui semana passada em uma festa com óculos. E eu fui com esse óculos. Eu falei, cara, você quer saber? Eu vou ir, eu quero curtir a festa, entendeu? Foi uma festa que eu paguei caro. Eu falei, eu quero curtir, eu quero aproveitar esse momento, porque, cara, é um momento meu, é um momento meu, né? Foi aquele momento que eu parei, refleti e falei, cara, não importa. Quem quiser ficar comigo ou não, não importa. É porque vai gostar de mim, né? E aí eu coloquei o óculos e eu me lembro que muitas pessoas falavam, não tira o óculos, você tá linda de óculos. uhum. E pra mim era uma insegurança muito grande. Claro que vão ter pessoas que vão preferir sem óculos com óculos, mas é o que você falou, a gente acaba perdendo momentos às vezes por e tá ali muito se preocupando com o que os outros vão achar. Porque dentro de casa eu fico com óculos, né? E com certeza dentro da sua casa também, quando você vai ver um filme no conforto, você tá de óculos para você conseguir aproveitar os momentos. E aí a questão da insegurança vem muito forte quando a gente sai de casa e outras pessoas veem a gente. Será E que aí que é é? o grande ponto. Desculpa. Uhum. Será que é porque a gente precisou, em muitos momentos da nossa vida, de pessoas que dissessem para gente, né, como nós somos? Então, por exemplo, por mais que você tenha um espelho, existem figuras de quando a gente é pequenininho que vão trazendo algumas referências de mundo para a gente. Então, eu gosto muito de brincar com alguns pacientes durante a terapia, eu falo assim, como você sabe a diferença? Imagina que eu não pudesse enxergar. Como é que você me explica a diferença de um gato e de um cachorro? Então, quando você começa a falar, são seres muito parecidos, né? Então, tem quatro patas, tem o focinho, o bigodinho, tem pelos, Ele tem orelhinha para cima, o gato é assim. Então, em que momento você descobriu a diferença entre um e outro? Porque um dia alguém te disse: olha, aquilo é um gato, aquilo é um cachorro, né? Isso aqui é exato. uma árvore, isso aqui é uma florzinha, né? Não, isso aqui é um Ele poste. acabou aprendendo, né? E você foi aprendendo. E isso acontece muito quando nós somos criados, né? Então, por exemplo, Adriana, olha só, você é uma pessoa assim. Olha só, você tem um nariz redondo, você é assim, mas ou então quando a gente leva uma bronca, né? Quando a gente é criança, eu lembro disso e repetindo aqui, né? Os pais fazem o que eles podem com as ferramentas que eles têm, mas eu já ouvi algumas vezes, e até mesmo em outras crianças que eu atendia, de famílias que diziam assim: que coisa feia para uma menina. Será que isso é feio para menino também? Não sei. Exatamente, né? E Ou aí vira.
padrão machista e às vezes aquela pessoa tem um irmão que tá Uhum, escutando aquilo também. E uhum, aí já vira um padrão machista dele também achar, nossa, que coisa feia, né? Porque uhum. isso não é coisa de menina. Pois é, então assim, quando que a gente escuta que o feio e o bonito fazem parte de um padrão de comportamento, né? E aí a gente cresce com distorções nos elogios, a gente entende que o elogio é um caminho para a gente saber se a gente está bonito. E não, o elogio de fato, a sua natureza, para mostrar para a gente uma conduta adequada para o nosso desenvolvimento. Então, eu falo muito entre os meus amigos, pessoas que eu atendo, eu falo, pessoal, nunca elogiem ou evitem, né? O nunca é muito generalizado, mas assim, evitem elogiar corpos, cabelos, cores, olhos, etnia, né? Nossa, seu cabelo tá lindo hoje. Ou, ah, nossa, que pele bonita, né? Então, assim, tomem esse cuidado, porque a gente precisa elogiar condutas, a gente precisa elogiar o quanto a pessoa se superou num problema que ela tinha. E nesse ponto, aí eu te pergunto, será que o nosso conteúdo, os nossos amigos, vão ser mais direto aí, será que os amigos que a gente escolhe, eles também podem contribuir com a nossa autoestima? E muitos casos já aconteceram de amigos falarem, ah, mas nossa, essa roupa não tá legal, né? Inclusive, eu tenho muitos casos para contar, né? Eu sempre gostei de postar e chegou num ponto da minha vida que eu não me importava mais. As pessoas elas têm muito uma questão de postar em tal horário a foto no Instagram para ter X likes. E eu cheguei no ponto de que eu gostava, eu postava. E isso hoje em dia é cada vez mais atípico nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, né? É bem atípico alguém ter essa frequência. Eu tenho 1.500 fotos de Instagram hoje. Não sei quando que as pessoas vão ver isso. Pode chegar num ponto de estar com 5.000, mas sempre foi assim. Gostei, postei, acabou. Pode ter um like, eu não ligo. Eu gostei, eu postei. E é uma memória minha para eu ver aquele momento, eu ver aquela foto, né? Quando eu tô me arrumando, hoje em dia eu vejo que é o momento meu. Né, onde eu boto uma música, onde eu esqueço os meus problemas, onde eu tô ali comigo. Então eu tiro uma foto, acho que eu estou bonita e posto. E eu já recebi muitas críticas, né? Da minha família também e de um menino específico que eu fiquei. Uhum, E é um caso até curioso. A minha família falava: Isso é tão estranho. uhum, Por que que você posta 1.500 fotos? É pra quem vê. Eu me lembro que eu escutei isso. E eu falei: Não é pra ninguém ver, é pra eu ver. Então uhum, por que você não tranca o seu Instagram? Eu falei, porque eu não quero. Quem quiser ver, legal. Quem não quiser, um follow tá ali. E tá tudo bem. Eu não vou trancar o meu Instagram, senão eu deixaria no meu álbum de fotos, né? É um lugar que eu quero compartilhar e quem gostar, e beleza, e quem não gostar, tudo bem. E eu me lembro que a minha família falava, que estranho isso. E por um instante, naquele momento, eu me senti realmente estranha, porque quatro pessoas ali com opiniões, né, de, nossa, eu quase não posto foto, e tudo mais. E eu tô errada? uhum, Qual será o certo, qual será o errado? Eu postar quantas fotos eu quiser para poder guardar os melhores momentos. Até porque a gente troca de telefone o tempo todo, acontece alguma coisa, o telefone quebra, você perde as fotos. Eu direto perco fotos. E naquele momento eu tive um momento de insight, de reflexão comigo mesma, de pensar o que que é certo e o que que é errado, porque eu tô aqui sendo julgada como se o fato de eu armazenar as minhas fotos numa rede social, onde se eu perder o telefone, vou estar ali guardado as fotos, os momentos, as memórias de eventos que eu gosto, e de dias que eu saí me sentindo bem comigo mesma, né, da minha juventude, de certa forma, e eles estão falando como se eles estivessem certos, e o que que é o certo e o que que é errado? O certo é você ter 10 fotos no Instagram? Quem uhum, disse que isso é o certo, né? E esse outro relacionamento que eu tive, que esse menino também falou: Por que que você posta muito? E aí eu me lembro que eu virei e falei: Porque eu quero. Aí, mas isso não. Sei lá, isso. Mas eu não me importo. E aí eu me lembro que ele falou assim: É por isso que eu gosto de você. Só uhum, que antes dele falar por isso eu gosto de você,
ele me deu uma coadinha antes, Uhum. no sentido de, isso é estranho, você é diferente. Porque ele tem essa questão de se importar muito com a opinião dos outros, e ele viu que eu já não tenho tanto, né? A Carol de 15 anos, de 14, tinha. Hoje em dia não, e eu tô me desconstruindo cada vez mais e, né, estimulo as pessoas cada vez mais, porque chega num ponto que você vira uma prisão. Você começa a não fazer o que você quer fazer, ou não ser quem você é com medo do julgamento alheio, né? Ou precisar de dar muita explicação. Meu marido ele usa o Instagram com o mesmo propósito, para salvar as imagens, para não perder Exatamente. na Que bacana. nuvem, por exemplo, né? Exatamente. E eu me lembro que, mas antes dele falar aquilo, era como se eu fizesse algo que ele não tivesse coragem de fazer. Porque ele me deu uma coadinha antes, no sentido de, cara, você é estranha, né? Como se ele quisesse falar que eu talvez me sentisse um pouco diminuída, para depois falar, ah, por isso eu gosto de você, como se fosse tipo algo que eu não tivesse coragem de fazer, né? E hoje em dia as coisas estão assim, né? As pessoas ligam tanto para a opinião dos outros que se esquecem quem elas são às vezes. Pois é. E pontos muito importantes, assim, eu fico pensando, e por isso que eu não demonizo a mídia social, porque houve muitos momentos na evolução do mundo em que as pessoas tiveram a inserção de uma ferramenta, tiveram desconforto, precisaram se adaptar e pronto, ufa, nos adaptamos, né? Então, teve ali o livro, eu tenho certeza de que alguém falou para mim, sai do livro, sai desse livro, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, e alguém comendo o livro ali com muita, vendo, ouvindo, lendo sobre a vida de alguém que está naquele livro, aquela biografia, enfim. E hoje em dia, se você lê um livro, você é um gênio. Porque, né, um Pois dia, é. se alguém pegar alguém lendo um livro e fala, nossa, que maravilha, porque as pessoas só ficam no Olha celular ou só, que pessoa culta, né? numa culta. E aí, de repente, tem aquela pessoa que está ali no celular, enfim, alguém fala, para, está demais nesse celular, vamos fazer outra coisa, enfim. E aí tem um desconforto até a hora que a gente entende o que está acontecendo e fica mais tranquilo com aquilo. Então, assim, eu entendo, o meu marido ele usa o Instagram como um álbum de fotos. Eu lembro que antigamente a minha mãe fazia o álbum de fotos, todo mundo que chegasse em casa, ela mostrava. Olha essa viagem que a gente fez, olha isso aqui que a gente fez. Meu pai contava com detalhes, falava, enfim. Então, hoje a gente faz isso, a gente posta momentos da nossa vida e as pessoas vão passando, elas vão sendo convidadas a entrar naquele perfil e vão olhando. Porém, algumas interpretações, elas têm um viés muito pessoal. Então, eu, Adriana, quando vejo uma foto de alguém no Facebook, para mim aquilo é uma celebração. Então, se alguém posta uma foto, uma luz legal, ou que está no parque, ou que está. Nossa, que legal para aquela pessoa, ela está celebrando aquele momento. E essa opinião diz muito mais sobre você. Quando eu estava sendo criticada pela minha família, eu analiso cada um deles, desculpa, família, eu analiso cada um deles, e quando uma dos meus familiares falou assim: você está postando para quem ver? E eu me lembro que no Natal, essa mesma pessoa fez vários posts para uma pessoa específica ver. Então, tudo que a gente fala do outro, principalmente mal, diz muito mais sobre o outro do que a gente. E aí a gente entra naquele viés. Ela é uma pessoa que posta para outras pessoas verem, então, consequentemente, ela acha que tudo que eu postar é para alguma pessoa ver. E não necessariamente para ser uma coisa de eu me achar bonita na foto, eu gostar daquela foto, e de certa forma até levanta a minha autoestima. Você vê que você está com uma foto ali bacana, você vê, cara, esse momento assim, porque são momentos também, né? E foi um momento, querendo ou não, que eu tive ali de, nossa, eu me lembro de memórias, né?
quando eu me arrumei, e eu sempre faço uma coisa de botar uma música bacana, e ter aquele momento meu de me arrumar e tirar aquela foto, né? Ou daquela festa, ou daquele evento, ou de um aniversário. E não necessariamente é por uma pessoa ou outra vez. Eu não vou ser hipócrita, às vezes a gente posta porque a gente quer que um crushzinho veja, mas assim, eu tenho 1.500 fotos, não é pra 1.500 vezes, não, isso é uma vez ou outra, mas é realmente para eu armazenar aquelas fotos. Então, quando eu recebi aquele julgamento daquela pessoa, como se fosse você tá postando para alguém ver. Aí eu já percebi na hora que isso dizia muito mais sobre ela, no sentido de ela faz isso. Então, consequentemente, na cabeça limitada, né, acaba achando que todo mundo faz isso. Mas eu tenho uma questão mais aberta, né, até porque na psicologia a gente tem que ser aberto que todo mundo pensa diferente, fala diferente, age diferente, né? Então, que tem pessoas que podem postar para status, para os outros verem, tem pessoas que vão postar para pegar aquele momento, como você disse, né? Nossa, aquele momento de celebração e de poder compartilhar. Depois, gente, olha esse momento, né, com outras pessoas. E cada pessoa vai ter o seu motivo de postar aquela foto. E muitas não têm essa visão que a gente tem e acham que todo mundo vai ter a mesma opinião que elas. Pessoal, assim, fica um recado aqui, e que eu gosto muito dessa frase, né? O que você acha de alguém é diferente do que você sabe sobre essa pessoa, né? Então, o que você acha de uma pessoa é diferente do que você sabe sobre ela. Então, se tem lá um colega seu, uma pessoa que você segue, postou uma foto no Caribe, legal esse momento que ela está celebrando. Você não sabe se foi uma viagem de 1 ano e 7 dias, né? Que foi 1 ano pagando 7 dias, Um aproveitando aqui sonho, um um sonho. sonho. Pois é, eu tenho uma amiga que ela Quanto aquela fez pessoa isso. lutou para estar lá, né? Que é um significado muito maior. Pois é, então assim, o que tem ali depois daquela pontinha do iceberg, você não tem acesso. Então, e hoje existe uma linha de pensamento muito, como que eu posso dizer? Quando eu estou num grupo de amigos, esses meus amigos são escolhidos por mim e eles fazem parte de um grupo que me ajuda a me desenvolver. Esse é o meu contexto social. Quando eu caio numa rede social, eu preciso tomar muito cuidado para não ser engolida pela quantidade de informações. E não vamos deixar de pensar que existem pessoas que realmente postam e falam assim, olha aqui, eu posso, você também pode, né? Alguma coisa assim ai, que mexe com toda a nossa estrutura psíquica e faz com que a gente foque naquilo. Se aquela pessoa pode, eu também posso. Calma, existem variáveis, existe você. Eu acho que muitas pesquisas vieram a partir da hipótese levantada por uma mãe que disse assim: você não é todo mundo. Eu acho que Você essa não. mãe disse isso para um cientista, e o cientista falou assim: vou provar. E aí, Eu também grandes acho. pesquisas vieram a partir, né, de uma hipótese de que a individualidade ela precisa ser muito, ela precisa ser cuidada com muito cuidado. E assim, ser respeitada e como que é difícil, né, Adri, das pessoas entenderem essa questão que você falou. Gostei muito disso que você falou, individualidade. Como que tá sendo cada vez mais difícil para as pessoas verem a individualidade, né? Até quem é blogueiro no Instagram e tudo mais, cara, a pessoa tá fazendo o trabalho dela e tudo mais, e aí chega sempre alguém para criticar, né, para falar alguma coisa. E aquela pessoa ali, às vezes, está sendo ela mesma, né? Claro que são pessoas, casos e casos, mas e como também tem essa questão do linchamento e de pessoas que se expõem em redes sociais e acabaram adoecendo psicologicamente por conta do linchamento, das pessoas não respeitarem a individualidade. Então, nossa, mas que roupa brega. O que que é brega? O que que é brega? Eu escutei muito isso. Que roupa brega de tal pessoa? O que que é brega? Ah, é fora de moda. O que que é fora de moda? Cada pessoa tem o seu gosto musical, o seu gosto para vestir roupa, Cara, o que que é brega? Né? Se a gente for para uma coisa passar, ultrapassada, mas e se a pessoa gostar daquilo?
faz parte da individualidade dela, Qual é o conforto que ela entende? busca naquele momento, né? Uma amiga Exatamente. que a gente gosta muito de falar sobre ela tem uma loja, ela tem um brechó, e é uma delícia conversar com ela, porque assim, a gente sempre fala que roupa é comunicação. Eu me comunico através do que eu visto, então, se é o colorido, ou se é um dizer, ou se é um conforto, eu me comunico através, ou se é um jeans, enfim, o que eu quiser, né? Uhum. Mas eu me comunico através da forma como eu me apresento também. Porém, Exa- é como eu me comunico. Eu não sou responsável pelo que você interpreta, Exatamente. né? O que Exatamente. você vai interpretar diz muito sobre as suas experiências, é o universo que você tem dentro da tua cabeça. Eu preciso estar pronta também para entender isso. Sim, de fato, as pessoas vão criticar, mas eu escolho qual é a crítica que vai me fazer bem, né? Então, às vezes teve um amigo meu que um dia me deu um toque. Eu fui fazer uma palestra num banco e as cores do banco eram vermelhas. E eu fui com um casaco verde. Ele falou, Dri, eu acho que você vai remeter a um outro banco que tem cor verde. Dá só uma ajeitada aí, só para o pessoal focar a tua atenção ali E aí eu fui, e, poxa, tem razão, né? Acho que é interessante prestar atenção no cliente, no que vai ser dito, ter todo esse respeito. Mas em nenhum momento ele falou que a veste estava inadequada, ou que estava feia, ou que não combinava, que era... Uhum. Ele falou assim, ó, só Exatamente. tome esse cuidado. A maneira que fala também, né? Uhum. E tem muito essa questão também de quando a pessoa acaba sendo rejeitada por alguém, dela falar o que que eu fiz, né? O que que tem de errado Exato. comigo? E não tem nada de errado com você, você tem a sua individualidade. Se a outra pessoa não valorizou isso, se não foi compatível, não tem nada de errado com você, né, Adri? E a gente vê cada vez mais as pessoas, quando são rejeitadas, por outras, né, no sentido amoroso, principalmente, de tentarem achar algo errado nelas. Uhum. Tanto na personalidade quanto no físico, é alguma coisa comigo, e não tem nada de errado com você. É que a outra pessoa também tem a individualidade dela, e às vezes o gosto não bateu, alguma coisa não bateu, e a dificuldade cada vez mais de ter essa aceitação também, de que da mesma maneira que você é um indivíduo, o outro também é, e só não foi compatível, não há nada de errado com você. Embora a gente entenda a dor da rejeição, que é uma dor física até, né? Eu já passei por isso, acredito que você também, Tem quem uma nunca. pesquisa, eu vou deixar aqui depois, que fala que foi feita uma pesquisa, não lembro onde, jogadores que eram excluídos de jogos, eles sentiam, e foi feito com ressonância magnética, eles sentiam a mesma dor de uma dor Uhum. física, de um Uhum. choque, né? É uma dor física, sim. Até porque mexe até um pouco com o ego, mexe com tudo assim da pessoa, né? Ainda mais se que nem quando a gente tem algum atendimento e alguém depois some. Isso acontece muito com vários profissionais, né? No mundo da terapia, que acontece do paciente às vezes não ter dinheiro para pagar e não conseguir dialogar e sumir. E aí a gente pensa, nossa, mas o que aconteceu? E aí você pede um retorno, a pessoa não dá. Isso acontece com todos os tipos, né? Eu tenho amigas nutricionistas que acontece isso, também a pessoa tá ali na prospecção e do nada a pessoa para de responder. E a pessoa fala, o que aconteceu comigo? Teve um caso específico, né, de uma nutricionista, amiga minha, que ela estava no meio da prospecção, a moça estava interessada do nada. Ela falou, não estou mais interessada, e bloqueou ela. E essa moça não tem ideia do que ela causou Uhum. na profissional, que é uma profissional ótima, e com certeza não é nada com ela, até porque ela nem chegou a ter o atendimento de fato. Então ela não tem nem como falar nada, não teve nada de errado. Mas para você ver como é muito mais da outra pessoa, né? Ela teve essa atitude radical de bloquear e de não estar mais interessada, que deixou a outra. A minha amiga pensando o que que eu fiz, o que aconteceu, e começa a abrir várias abas na cabeça, vários pontos de interrogação, e causa um conflito muito grande ali interno e você não fez nada.
Até que eu comento, né? Assim, até que me digam o que aconteceu, eu não tenho controle sobre isso. Então, assim, e hoje tem uma cultura de bloqueio e cancelamento, né? Muito, muito, inclusive de que eu tenho na juventude, assim, quase que o diálogo é muito evitado, né? Porque o diálogo é uma coisa madura, mas é uma coisa difícil que as pessoas evitam. Então é muito mais fácil você ignorar a pessoa, você bloquear a pessoa, do que você ter um diálogo com ela, né? Já teve casos também de pessoas que ficaram com uma outra pessoa bloqueou do nada, depois de meses descobriu que essa pessoa namorava. Mas e durante aquele período que a pessoa foi bloqueada do nada? Uhum. Que Quais ela pensou? foram, O né? que eu fiz? O que aconteceu? E as pessoas, elas têm essa dificuldade. Eu tô percebendo muito isso. Eu acredito que sempre teve, mas assim, hoje em dia o bloqueio ali é instantâneo, então você não vê a foto da pessoa, você começa até a ter uma questão de ansiedade envolvida ali, porque você não tem meio de comunicação com a pessoa. A pessoa te bloqueia do Instagram, a pessoa te bloqueia do WhatsApp, já vi pessoas que mandam real no Pix, escrevendo para a pessoa chegar nesse nível, porque bloqueou do e-mail, bloqueou de tudo. Isso causa uma ansiedade, porque você não pode nem falar, nem ter acesso à pessoa, né? Então já causa uma ansiedade, além de abrir aquelas mil abas, né, na cabeça da pessoa do que eu fiz, o que aconteceu, né? Isso é tão dissonante, porque uma vez que eu me vejo imersa numa rede social enorme, a principal hoje, principalmente, a principal, a mais acessada, especialmente entre pessoas de 13 a 45, 50 anos, é o Instagram e o TikTok, são os dois mais prioritários. Então, eu estou numa rede social. E como eu entendo social, eu entendo comunicação em massa, onde grandes líderes também já usam as redes sociais. Então, a gente estava vendo esses dias o Papa tinha rede social, né? Então, é uma Toda. ferramenta de comunicação, comunicação de ideias, trocas, enfim, nós estamos aqui numa rede social trazendo, né, o nosso conhecimento para que outras pessoas tenham acesso. Então, assim, se a gente está falando de uma rede imensa de comunicação, como é que a comunicação ainda não é trabalhada, né? Sem que ela seja violenta, ou seja, sem que ela viole grandes direitos que nós temos, né? E, inclusive o direito à informação, é, uma informação de qualidade. Então, assim, se você me abandona, se você me bloqueia, se você me cancela, por que me privar de uma informação que pode afetar o meu crescimento pessoal, né? Que pode contribuir, inclusive, para que eu cresça pessoalmente. Exatamente. Tudo com respeito, né? Hoje em dia Exato. também tem muito questão de ataque, que eu percebo que muitas pessoas frustradas vão lá e atacam a outra gratuitamente, né? Inclusive, muitos influenciadores falam que recebem mensagens do tipo que você morra. Uhum, Tem alguma explicação? Aquela pessoa fez alguma coisa pra você? Nada. Mas é o ódio, talvez porque ele tá no lugar dela, ou pela frustração, por frustrações internas, né? Que, obviamente, e a pessoa tá ali desejando a morte da outra, né? Então, assim, pra quê, né? Outra pessoa tá ali mostrando o que ela quer, e se ela cresceu, e se deram visibilidade pra ela, com certeza ela chegou nesse patamar e teve uma escala até chegar ali. Você não chega a 20 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores do dia pra noite, né? Ou até 1 milhão de seguidores, você não chega, é tudo uma escala ali. Então também a pessoa tem a credibilidade dela. Não gostou? Não vê, né? Não acompanha, mas atirar o ódio na pessoa, quantas pessoas já tiraram a vida por conta disso também? pois é, a nossa fala, ela tem essa grande influência, né? Então, assim, nós tem uma gama enorme, tem um leque imenso para a gente falar sobre autoestima e o quanto isso é afetado, principalmente quando a gente tem a ideia de que tudo aquilo que a gente está vendo é, é desejável por mim também. Então, tudo aquilo que eu estou vendo na mídia social vem sempre acompanhado da pergunta, tá, por que essa pessoa e não eu? Por que eu não posso? Por que que... E aí, vamos lá, você não é todo mundo, né? Já disse aquela voz lá no passado.
E também porque tem uma série de variáveis ao teu redor, né? Que sim, te fazem prosperar, mas que também fazem com que você prospere dentro de um contexto muito específico. E que a gente precisa entender qual é esse contexto, porque que aquela realidade está diferente da sua. E não quer dizer que a Exato. sua seja ruim. Cada um tem a sua história e você não sabe o que o outro passou antes de você falar qualquer coisa para outra pessoa. Por isso que é muito delicado. Você não sabe o passado daquela pessoa, o trauma daquela pessoa, né? Teve até, eu vou compartilhar esse caso, porque teve uma amiga minha, que enfim, não é mais colega, não. Porque ela sabia que eu estava num período um pouco conturbado, né, com uma familiar minha, né, a minha mãe, tem melhor falar aqui também. E eu fiz uma brincadeira, alguma coisa assim, uma coisa não. Nem, foi nem uma brincadeira, na verdade. Eu passei o número dela pra uma amiga nossa, né? E ela ficou, não gostou, né? E eu pedi desculpas, falei, olha, se te afetou, né, não sabia que isso iria te afetar, mas se te afetou, me desculpa, porque pra mim é isso. Pra mim pode ser uma coisa banal. Uhum, Mas a partir do momento que pode machucar outra pessoa, eu peço desculpas, porque eu posso não estar sentindo a dor dela, mas eu não valido a dor de ninguém. Então, se uhum, pra ela tá doendo, tudo bem. Eu tenho essa humildade de, olha, desculpa, eu sinto muito, eu não foi por mal, né? Mas eu entendo a sua dor. E ela virou e me esculachou ali. uhum, Já tinha escrito que não tinha acordado num dia legal, uhum, mas ninguém imaginou que ela ia tomar aquela atitude radical. E no final ela falou: vai chorar no colo da sua mamãe. uhum, E ela tem mãe, né? Ela tem essa questão, ela tem um vínculo muito bom com a mãe dela e veio falar aquilo pra mim. uhum, E graças a Deus eu fiquei triste na hora, obviamente, me afetou, me abalou, como acho que, né? uhum, Mas eu não deixei aquilo me abalar por muito tempo, né? Como poderia abalar muitas pessoas. Né? uhum. Então, assim, o cuidado que as pessoas têm que ter. E eu acho bacana a gente trazer aqui, né, Adri, esses exemplos também que acontecem na nossa vida pessoal. Eu sou uma que vou trazer muitos exemplos mesmo, porque ela sabia, na minha relação com a minha mãe, ela fez aquilo para me atingir, mas ela não tinha ideia do quanto que aquilo poderia me atingir, né? Graças a Deus eu consegui lidar com isso de uma maneira ok, tranquila, mas e se eu não pudesse? E se aquilo Uhum, fosse um gatilho muito grande para mim? A uhum, gente não sabe ao certo a dor daquela pessoa, a situação daquela pessoa, mesmo ela sendo muito próxima a nossa. Então, tem muito cuidado com o que a gente vai falar, porque a gente não uhum. sabe o que isso pode causar na vida das pessoas, né? Inclusive, Exato. todos os pacientes acamados, né, que eu conheci em clínica psiquiátrica, né, tá, comentei com você, Dri, foi por conta de outras pessoas, seja marido, seja chefe, que aconteceu alguma coisa ali que eles não aquela situação. Então, para a gente ver a importância de como que a fala de alguém pode machucar nesse nível, de Uhum. acabar com a vida de alguém. Sim, faz total sentido. E é por isso, Carol, que a gente precisa ter um treino de, de autoacolhimento, de entender o quanto a gente se estima. Um exercício para a gente fortalecer a nossa autoestima, para quando acontece algum conflito externo, nós possamos entender quem nós realmente somos, quais ferramentas nós temos, o que é do outro e o que é seu. Então, o que é dor do outro e que você pode ter compaixão e empatia, mas o que não é, né? Então, o treino para que a gente tenha uma boa autoestima nos protege de outras pessoas que podem observar essa nossa vulnerabilidade e fazer um caos na nossa vida. Existem muitas pessoas que são vítimas de relacionamento abusivo porque tem algo com autoestima também, né? Tanto a pessoa que fere e a pessoa que é ferida. Muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos abusivos e se tornam vítimas porque existe outra pessoa vulnerável emocionalmente e as torna ainda mais vulneráveis emocionalmente. Fica muito Exato. difícil. Então, quando a gente tem muito claro quem nós somos, dentro de um contexto, dentro de uma comunidade, a gente consegue se proteger melhor de relacionamentos abusivos também.
Outro ponto, assim, pessoal, contextos sociais, os amigos que você escolhe, pessoas com quem você sai, com quem você se relaciona, contribui muito para o teu crescimento pessoal. Então, quando eu estou com os meus amigos, eu estou falando de coisas da vida, né? De filmes, de peças de teatro, estou falando de show, estou falando de qual foi o prato mais gostoso que já fez? Vamos todo mundo cozinhar junto na cozinha aqui de casa? Ou então vamos falar de algum livro que leu, de alguma coisa que gostou, alguma coisa que aconteceu. Mas a gente não fala de status, de corpos, a gente não fala de coisas que vão abalar a nossa estrutura pessoal, mas sim de E coisas tem que vão que agregar. pode, né? Exatamente, a gente não falar de coisas que a gente não sabe se vai machucar o outro ou não, porque tem muitas feridas de pessoas muito próximas nossas que a gente não sabe. Uhum, E a questão da autoestima, né, Dri, ela é muito importante porque você, tudo bem, a pessoa falou algo, tudo bem não, mas enfim, uhum, a pessoa falou algo que te machucou muito, mas se você tem uma autoestima, e eu não tô falando de fora, mas de dentro, no sentido de eu sou uma pessoa, eu tenho minha consciência tranquila, que eu não fiz por mal, que, né, eu pedi desculpas, e se a pessoa, ela vai lá e te fere desse jeito, sem pensar duas vezes, sem pensar na amizade que você tem, em tudo que você tem, a não ser que ela tenha algum transtorno, né? Não é porque ela tá muito ferida. Tem alguma coisa na autoestima dela que não tá legal, né? Também tem isso. e nem Porque, sempre cabe a nós resolver, né? Nem sempre cabe a exatamente, nós, amigos, resolver. A gente passa uma informação, a gente faz aquilo que está dentro do nosso controle, mas como é que a gente lida com o não controlável, né? exatamente. E assim, essa questão. A gente está no mundo com bilhões de pessoas. Então a Uhum, gente nunca vai ter o controle do que vão falar, pensar ou agir com a gente. A gente pode sair na rua e chegar uma pessoa muito doida e xingar a gente. E como que a gente vai lidar com isso da melhor maneira? Tendo uma autoestima boa, né? De pensar e falar. Então, eu não sou isso, eu sei quem eu sei do meu valor, e é sobre isso, né? Então, até sobre esses relacionamentos tóxicos, muitas pessoas que não se acham boas o suficiente se submetem a relacionamentos tóxicos, infelizmente aceitam isso porque acham que é o que merecem aceitar. Então, assim, não que você precise discutir com um doido na rua ou um amigo que, enfim, tem as questões pessoais, não sabe controlar as emoções. Eu até brinco, né, de que para mim quem não tem esse controle, eu sei que a gente não aprende isso no colégio, de como controlar as emoções, mas é até associado com criança. Eu trabalhei muito tempo com criança e eu vi que as crianças, obviamente, elas não estão ali aprendendo as emoções e que muitas vezes adultos e adolescentes parecem que simplesmente não sabem controlar as emoções e realmente não sabem. Então a maneira de você é agredir. Tanto que para mim quem comete agressão física, é porque claramente não tem controle das emoções. E a autoestima é muito importante porque você sabe do seu valor. Você sabe quem você é. Então, embora machuque, não vai deixar de machucar o que o outro fala, porque palavras ferem, como você disse, como dor física. Mas você vai doer, vai machucar, mas você vai ter consolidado o seu caráter. uhum, Isso vale muito na autoestima. uhum. Carolzinha, eu acho que a gente pode, inclusive, deixar essa reflexão para o pessoal, né? O quanto nós somos maduros para poder cair numa rede social e ainda assim extrair o melhor dela, regulando todas as nossas emoções. E aqui, ó, pessoal, hashtag terapia ajuda, né? Não sofram Terapia sozinhos. essencial. Exato, exato. Eu acho que isso dá um livro, dá mais temas aí para outros assuntos, né? Para a gente vir aqui e falar muito mais sobre vários outros temas. Com Ficamos por certeza. aqui? Ficamos por aqui, Dri. Então a gente se encontra no nosso, no nosso próximo vídeo. E é sempre um Sim, prazer falar com você, maravilhosa, como sempre, uma sabedoria. igualmente. Fico muito feliz de estar aqui também contigo. E que muitas pessoas também possam se identificar e entenderem, né, o valor que vocês têm, que é o que importa, é o valor de vocês. E não deixem que as pessoas falem coisas
que machucam vocês, e aqui vocês vão acreditar nisso, né? Porque vocês são muito maiores, né? Então, assim, pega essa dor, deixe doer, porque precisa doer também, não dá pra fingir que não doeu, porque isso não vai curar nada, mas tenha sempre em mente quem vocês são, porque é isso que move vocês, né? Muito bem. Então, nos siga para outros temas interessantes, ativa o sininho e aqui você pode. Um beijo, um forte abraço a todos. Um beijo, tchau.